Bem-vindos ao canal Origens de Deus, Motivarei. Eu sou o locutor Anderson Knightley. Hoje, vamos explorar um dos temas mais fascinantes e temidos da teologia, o inferno. O que exatamente é o inferno? E o que é Gehenna? Esses lugares são reais ou apenas mitos? Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão enquanto mergulhamos nas profundezas desses conceitos. Vamos lá. A Bíblia ensina sobre um lugar chamado escuridão absoluta, um lugar chamado Gehenna, um lugar chamado Sheol, um lugar chamado escuridão negra, um lugar chamado correntes de escuridão. A experiência da Gehenna refuta o ditado comum de que a experiência é a melhor professora. A experiência não é a melhor professora. O Espírito Santo é. Aprender, por exemplo, é muito melhor do que aprender sobre certas coisas em nossas vidas pela experiência. A questão da experiência se torna um assunto maior para se investigar quando a consideramos à luz da eternidade, meus irmãos e irmãs. A eternidade é longa demais para brincarmos. Não brinquem com a eternidade, não importa quanto tempo vivamos na Terra. O tempo é em si menor do que um fragmento da eternidade. Por design especial de Deus, todos os seres humanos têm vida eterna, ou seja, somos todos seres eternos. No entanto, nem todos estamos indo para o mesmo destino eterno. Todos os crentes são nascidos do Espírito, portanto, eles têm vida eterna, Zoe, que é traduzida como a vida de Deus. Por outro lado, os descrentes não têm a vida de Deus, mas têm vida eterna. A eternidade de todos que não experimentaram o novo nascimento é a Gehenna, um lugar de tormento. Não há nada agradável sobre o assunto da Gehenna. Provavelmente por isso é um dos temas mais evitados na igreja hoje. Muito raramente você ouve um sermão sobre a Gehenna. E há uma razão para isso. É um assunto desconfortável. Qual é a pior coisa sobre a Gehenna? Eu não acho que a memória seja a pior coisa sobre a Gehenna. Eu não acho que a escuridão seja a pior coisa sobre a Gehenna. Eu nem mesmo acho que uma pessoa ter seus sentidos é a pior coisa sobre a Gehenna. Eu realmente acredito que o pior da Gehenna é que é um lugar de separação de Deus. E é por isso que só há tristeza lá. Nunca fui capaz de entender completamente a Gehenna, especialmente quando tento me relacionar com seu tormento eterno. A Gehenna é um lugar terrível, porque é um lugar de choro, gemido e ranger de dentes. A Gehenna é um lugar terrível, porque seu tormento não tem fim. Mas o pior sobre o inferno é o fato de ser um lugar de separação eterna de Deus. Nada torna o inferno pior do que o fato de que suas vítimas estarão para sempre alienadas da presença do Senhor. O pior da Gehenna é que é uma separação de Deus e de seu amor para todo o sempre. O pior da Gehenna é que é uma separação de Deus e de sua bondade na terra. Mesmo os pecadores experimentam a bondade de Deus. As crianças que lhes trazem alegria são a bondade de Deus. O amor que eles experimentam é a bondade de Deus. A beleza da vida é a bondade de Deus. Mas na Gehenna não haverá nenhuma das bondades de Deus. Apocalipse 22, versículo 5, nos diz que não haverá noite lá, e eles não precisarão de vela, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Este verso nos diz que não teremos necessidade do sol, lua ou estrelas no céu, porque Jesus é a luz do céu. Você poderia tirar o fogo do inferno, mas o inferno ainda seria inferno, porque é uma separação da luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo não está lá. Logo após a parábola dos talentos em Mateus 25, Jesus explicou o que aconteceria quando ele retornasse com os seus anjos em glória. Mateus 25, 31, 33 diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele
as separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Você observa a palavra separar em sua volta? Na sua volta, Cristo separará as ovelhas dos cabritos. Haverá uma separação, um divide, uma divisão. Note quem está conduzindo a separação. Não é ninguém menos que o Filho do Homem. Porque, se a verdade for dita, se um pastor ou bispo fosse conduzir a separação, uma pessoa poderia se disfarçar como uma ovelha, quando na verdade é um cabrito. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso conhece os que são seus e os que não são seus. Uma separação ocorrerá, e o Senhor separará uma ovelha de um cabrito, uma ovelha de um cabrito, uma ovelha de um cabrito. No nosso tempo, nos encontramos no meio do atrativo de um evangelho fácil. É uma era onde muitos são atraídos por uma mensagem do evangelho que parece aceitar o pecado sem questionamento. É um evangelho que não nos exige carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos ou seguir genuinamente os passos de Cristo. Nesta era, há uma perigosa concepção errada de que pecados secretos e indiscrições podem coexistir com a graça de Deus. Muitos indivíduos, até mesmo dentro da igreja, têm a crença de que serão bem-vindos no céu, independentemente de como as suas vidas contradigam diretamente os ensinamentos da palavra de Deus. Muitos indivíduos no mundo e na igreja têm essa crença ilusória de que podem viver toda a sua vida como o próprio inferno e entrar no reino de Deus. No entanto, gostaria de lembrar-vos, irmãos, que Deus se importa com a forma como vivem as suas vidas. Deus se importa com a maneira como vivem as suas vidas. A Escritura, em Mateus 16:24, serve como um lembrete sombrio do custo tangível real do discipulado que muitos optam por ignorar ou minimizar. Jesus, falando aos seus discípulos, deixa claro que segui-lo requer uma disposição para negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir genuinamente os seus passos. Isto não é algo casual. Compromisso é uma transformação radical de nossas vidas no mundo de hoje, onde conveniência e conforto são altamente valorizados. Esta mensagem pode ser desafiadora de abraçar totalmente. O chamado ao autoabandono, ao abandonar o caminho fácil e seguir a estrada estreita, é um chamado que desafia nossa natureza humana. Isso requer que confrontemos os pecados secretos que podemos ter escondido, longe do olhar do mundo, mas conhecidos por Deus. A ideia de carregar nossa cruz não é apenas simbólica, é um lembrete de que o discipulado envolve sacrifício e disposição para suportar dificuldades pelo bem do Evangelho. Significa estar pronto para suportar ridículo, oposição e até perseguição pela nossa fé. O caminho estreito do discipulado exige nosso total comprometimento, uma dedicação inabalável à vontade de Deus, mesmo quando ela vai contra as atitudes e valores predominantes da sociedade. Num mundo que muitas vezes prioriza a facilidade e a autoindulgência, estas palavras de Jesus nos obrigam a reavaliar nosso compromisso com Ele. Nos desafiam a examinar se fomos atraídos para o caminho largo e amplo que leva à destruição, um caminho que tolera o pecado, encoraja a autogratificação e ignora o chamado à santidade e retidão. Como discípulos de Cristo, somos chamados a nos destacar do mundo, a viver vidas que reflitam o poder transformador de sua graça e a sermos faróis de luz num mundo envolto em trevas. O custo do discipulado pode parecer alto quando comparado às promessas sedutoras do caminho amplo, mas é um custo que leva à vida eterna. Uma vida na presença de Deus que supera em muito os prazeres fugazes deste mundo. Portanto, neste tempo de evangelho fácil, não nos deixemos influenciar pelas correntes predominantes de compromisso e acomodação. Em vez disso, atendamos às palavras de Jesus em Mateus 16:24
e embarquemos na jornada desafiadora, mas recompensadora, do discipulado, do Sheol do Antigo Testamento. Ambas as palavras podem se referir ao reino geral dos mortos. No entanto, certas passagens do Novo Testamento, especialmente os ensinamentos de Jesus, retratam o Hades como um lugar de tormento para os ímpios antes do julgamento final, como visto na parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, 19, 31. A segunda palavra grega, Gehenna, derivada do hebraico Gehinnom, ou Vale de Hinnom, era um local fora de Jerusalém que, historicamente, funcionava como um depósito de lixo, onde fogueiras queimavam constantemente. Devido ao seu passado notório, incluindo ser um local para rituais pagãos, tornou-se uma representação simbólica do lugar final de punição para os ímpios. Jesus frequentemente usava Gehenna para descrever as consequências eternas do pecado, marcadas pela imagem de fogo inextinguível e destruição, como visto em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A terceira palavra grega, tártaro, mencionada uma vez em 2 Pedro 2, versículo 4, denota um lugar onde Deus lançou alguns anjos rebeldes, mantendo-os em correntes até o dia do julgamento. Pois, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Para entender o inferno no Novo Testamento, é crucial reconhecer a natureza multifacetada de sua representação. Enquanto as concepções modernas muitas vezes fundem essas descrições, os escritores do Novo Testamento, influenciados por seus contextos culturais e linguísticos, utilizaram uma variedade de termos para transmitir diversos aspectos da vida após a morte e do juízo divino. Como sempre, entender esses termos em seu devido contexto bíblico é fundamental para compreender a mensagem teológica mais ampla da justiça de Deus e das consequências da pecaminosidade humana. Apocalipse, o lago de fogo, carrega um significado apocalíptico. Este lago de fogo simboliza o destino final das forças do mal e dos não redimidos. A imagem é intensa e dramática, evocando cenas de julgamento escatológico. A besta, o falso profeta, o diabo, a morte, o Hades e aqueles não encontrados no livro da vida estão todos destinados a este lago, enfatizando seu papel como um lugar de punição final e eterna. Ao contrário de Sheol ou Hades, que carregam um sentido de temporariedade, o lago de fogo é retratado como o destino conclusivo para o mal. Conforme descrito em Apocalipse 20, versículo 3 e 14, a natureza da duração do inferno se torna cristalina. Ele liberta os ocupantes do inferno, aguardam o grande julgamento do trono branco. Então, as almas dentro do inferno são julgadas com base em suas obras, e após esse julgamento, o inferno em si encontra seu fim. Ele é lançado no lago de fogo, significando o fim de seu papel na narrativa cósmica. A eliminação do Hades epitomiza o fim da ordem atual, abrindo caminho para uma nova ordem eterna, onde há uma clara distinção entre vida eterna e condenação eterna. A duração do lago de fogo, em nítido contraste com a duração temporária do Hades, representa o local final de separação eterna de Deus. É o destino de todas as entidades, tanto sobrenaturais quanto humanas, que escolheram rejeitar a salvação. O Novo Testamento, especialmente o Apocalipse, enfatiza sua natureza interminável. Em Apocalipse 20:10, é dito que o diabo, a besta e o falso profeta são atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse aspecto eterno é ainda mais solidificado
em Apocalipse 21:8, onde o destino dos covardes, incrédulos, detestáveis e todos os mentirosos é descrito como uma segunda morte no lago de fogo. O conceito de para sempre, aqui, é de imensa importância. É um estado intemporal, ilimitado e interminável. O lago serve como um testemunho duradouro da seriedade das escolhas feitas durante a existência terrena. A duração eterna do lago de fogo serve como um lembrete terrível das consequências permanentes que resultam da rejeição da oferta de salvação de Deus. Se você apreciou o conteúdo deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal Origens de Deus, Motivarei. Esteja preparado para o que o futuro lhe reserva.